Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Lembrando a todos, né, de deixar o celular no silencioso, às vezes a gente esquece, né? E nossos avisos de sempre. Não sei se vêm aqui hoje pela primeira vez na casa, todos já frequentam, já, né? Então já estão familiarizados com os avisos. A gente agradece bastante a colaboração de todos com a cesta básica que vocês estão trazendo para contribuir. A gente sempre pede ajuda de quem puder, né, trazer alimentos não perecíveis, principalmente o que mais sempre falta é arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Atualmente a gente não está mais colocando o café na cesta básica, a gente está substituindo por outros produtos que sejam mais nutritivos, né, para as famílias. Acho que para mais informações sobre os trabalhos da casa, é só acessar o site casadocaminhosantana.com.br. Acho que é basicamente esse o nosso aviso de hoje, né? Então, queria pedir agora para a gente entrar um pouco em contato com o ambiente aqui, fechar um pouco nossos olhos numa atitude de reflexão, de harmonização. Nós que viemos dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia, que nós possamos agora nos permitir, por uns momentos, entrar em contato com o plano maior aqui presente, que vai nos ajudar, a cada um de nós em suas dificuldades, que nós possamos aqui nos fortalecer, ganhar mais esperança, mais força para o nosso dia a dia, e nos dirigir ao Mestre Jesus. Mestre, que nós possamos nessa reunião de hoje ouvir um pouco mais dos teus ensinamentos, que nós possamos nos melhorar a cada dia, que nós possamos não cair em desesperança diante desse mundo que muitas vezes nos parece tão difícil, mas sabemos, Pai, que tudo isso faz parte da transformação, da melhora que o mundo há de atingir, e nós queremos, cada um de nós, colaborar com esse mundo, plantando sementes de amor, de misericórdia, de fraternidade, de ajuda ao próximo, onde quer que nós estejamos, Pai. Então, com muito amor no coração, agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Que esteja sempre conosco. Que assim seja. Abrindo nossos olhos lentamente, entrando em contato com o ambiente aqui novamente. Vamos receber o nosso querido Mário, né? Que vai nos falar hoje sobre o tema Redescobrindo o Perdão. Seja bem-vindo, viu, Mário? Obrigado. Pegou uma linha para você. Quero sim. Obrigado, viu? Boa noite a todos. É sempre muito bom vir falar na Casa do Caminho, né? Às vezes a gente que frequenta só uma casa não percebe, mas a gente vai fazer palestra em várias casas, a gente sente uma vibração tão gostosa quando vem aqui, que é uma satisfação muito grande, viu, gente? Muito obrigado pela oportunidade que é dada de oferecer, né, nossa contribuição. E redescobrindo o perdão. Será que nós perdemos o perdão para redescobrir ele? Né? Foi o que nós nos perguntamos quando a Casa do Caminho nos propôs o tema para discutir, né? Obrigado. Então, vamos lá. Esse foi um artigo publicado naquela revista, uma revista tradicional, há muitos anos, muitas décadas publicada, né? Os Seleções do Reader's Digest. E foi um artigo publicado lá, um artigo de autoria de Lisa Collier-Coul, e o Momento Espírita foi lá e teceu esta lição em cima do artigo, se valendo do artigo e também juntando algumas observações colhidas lá no Evangelho de Mateus, né? Começando dizendo que, até há pouco tempo, antes das observações desse artigo, falar de perdão era uma coisa que trazia logo à mente religião, igreja, padre, pastor, rabino. Mesmo as igrejas, mesmo as religiões e filosofias
orientais, né? Budismo, brahmanismo, se remetendo ao perdão, ao culto aos antepassados, falando muito de perdão dos antepassados para a harmonização de nossa vida atual. Ou então, numa cultura mais ocidental, mais materialista, ou elegantemente às vezes chamamos de agnóstica. Falar em perdão costuma remeter à ideia de fraqueza, de pessoa mole, pessoa que não tem brios, pessoa que engole desaforos, de um modo geral associando a ideia de perdão a uma ideia que deveria ser abandonada. Ou seja, a pessoa forte, a pessoa vitoriosa, a pessoa que tem honra, vamos colocar aspas nesta honra especial, não perdoaria nunca. Pelo contrário, diante de uma ofensa, diante de uma injúria, diante de um ataque, diante de uma calúnia, iria atrás do agressor, do ofensor, para a justa e devida vingança. E, se possível, subjugando, derrotando-o, colocando debaixo de seus pés, para que ele aprendesse a lição. Nada de conciliação, né? Derrotar o inimigo, matar o mal onde quer que ele surja. Muito bem. Aí veio o artigo, dizendo que, na atualidade, perdoar tem se tornado uma medida de bom senso, mas não... Por isso que o artigo se tornou interessante. Não tinha nada a ver com a religião. Descobriu-se que perdoar é terapêutico, é curador, é balsamizante. Por quê? Um professor da Universidade de Stanford, diz aqui o artigo, Dr. Fred Luskin, escreveu um livro chamado O Poder do Perdão, e que não tinha nada de carola, de 9 horas, de salve rainhas. Livro de um professor da universidade, onde ele afirma que carregar a maletinha da amargura para cima e para baixo, da raiva, da ira, do desejo de vingança, é extremamente tóxico. Aí ele constatou com os voluntários lá no hospital dele, na universidade dele, né, nos estudos que ele fez, que os grupos de estudo, esse é o método científico, né? Você faz grupos de estudo, tem os que realmente executam certas ações, tem os que pensam que executam, chama placebo e etc. Os que executaram a ação de perdoar, observou-se que tiveram melhorados os seus níveis de energia, de humor, qualidade do sono, vitalidade física em geral. E lá foi o Dr. Fred Luskin, né? Deve ter sido falando em inglês, Stanford, né? Oh my God, oh my God, oh my God. O que acontece com essas pessoas que, ao perdoar, observa-se uma melhoria no estado delas, em comparação com as pessoas que não querem perdoar ou querem revanche, vingança. E o que é que foi constatado? Uma coisa que é muito ancestral, muito primitiva na natureza humana, né? Como espíritas, nós aprendemos, tanto lá no Livro dos Espíritos, quanto na Gênese, quanto com André Luiz, em qual livro? Quem não sabe, ainda a gente conta. Evolução em Dois Mundos. Nós levamos milhões de anos desenvolvendo as capacidades que fazem com que nós sejamos este ser que somos agora. Tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista físico.
Os Espíritos nos ensinam com clareza. Nós estagiamos, começamos como uma centelha, uma faísca. Alguns chamam de mônada, né? Lançadas simbolicamente por Deus sobre o planeta Terra, como diz Emmanuel, né? Energizada, fecundada pelas energias celestiais, da mesma natureza divina. Nós temos a mesma natureza divina, por isso é que nós dizemos filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, né? Fala, Deus é nosso Pai. A gente já pensa em pai, que nem o nosso velho pai, que está lá em casa agora, deve estar vendo a novela, não sei o que é que está passando agora. Mas é pai no sentido do pai que acolhe, do pai que protege, do pai que ensina, do pai que adverte, mas também do pai que nos criou a partir da sua própria natureza. E esta mônada, dizem os espíritos, estagia, anima, energiza, inicialmente, o reino mineral. Esta mônada é capaz de organizar átomos e moléculas. Nós vemos ela se exprimindo nas estruturas cristalinas, no diamante, na esmeralda, no quartzo, no feldspato. Em todas as estruturas atômicas, é a mônada que está ali, entre aspas, muitas aspas, encarnada e aprendendo. E passa ali bilhões de anos. Desde o Big Bang do universo, nós já temos 13,4 bilhões de anos. Ninguém sabe o que aconteceu antes. Os cientistas estão loucos. O que aconteceu antes? A gente não sabe o que aconteceu antes. A gente não consegue descobrir o que aconteceu nos primeiros milhões de anos depois do Big Bang. Era um vapor, não tinha átomo, não tinha hidrogênio. Está todo mundo querendo na matemática enxergar o que aconteceu. Mas estava lá a mônada. Depois do reino mineral, estagiamos no reino vegetal. Aqui na Terra, em outros pontos do universo. Quando o Chico estava vivo, a gente teve a felicidade de conviver com ele. A gente ia para Uberaba com aquela turminha, com o Samuel, né? Outro dia vi uma foto do Samuel aqui. Velhinho, que tal o Samuel, né? E ele estava aqui. Samuel Angarita, é outro expositor que vem aqui, né? E o Chico, blá, 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 porque a gente não conversava na hora da psicografia, a gente conversava depois que o povo ia embora, que a gente queria saber, e ele contava coisa pra gente, mas ele era mineiro, também gostava de contar causos, né? Mas no meio dos causos, ele falava coisas que ele não falava nos livros, que ele não falava pra ninguém, e blá, 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 não sei o quê, porque é no estágio das árvores de grosso tronco que nós incorporamos a capacidade de memorizar as coisas. Então, quanto que é 2 vezes 2? É 4. A gente lembra da tabuada, né? Aprendemos estagiando nas árvores de tronco grande, pinheiro, sequoia, peroba, caviúna, embuia. Bilhões de anos atrás a gente foi incorporando. Estagiamos como pulga, lagartixa, rato, barata, elefante, zebra, baleia, pulga, percevejo, sabe Deus mais o quê? Por isso é que a gente tem que respeitar a natureza hoje. São nossos irmãos, alguns chamam de elemental, chamam do que você quiser, mas são criaturas de Deus estagiando para um dia chegar no reino animal, como nós estivemos aprendendo a comer, a fazer a digestão. Por que o nosso corpo fica a 36 graus e meio hoje, hein? Sabe de onde vem esse calor? Quem é que sabe? Vem da comida que a gente come. A gente come gordura, carboidrato. Fala, vai na academia, né? Ai, não posso comer carboidrato, eu tô com um pneuzinho. O que é carboidrato? Moléculas de carbono e hidrogênio. Tem na batata, tem no arroz, tem no pão, tem no macarrão, tem no açúcar. A gente come, o organismo
Aprendeu. Aonde que o organismo aprendeu? A saliva já começa a atacar o carboidrato. Chega no estômago, joga ácido clorídrico. O fígado espirra bile para quebrar a gordura em bolinhas pequenas para poder ser absorvida. O açúcar que entra é transformado em energia para a gente poder se mexer. O que sobra é guardado como gordura. Aí dentro da célula tem um negócio que chama mitocôndria. O corpo precisa de energia. O que faz? Chama açúcar. Quebra a molécula. Um negócio que chama adenosina trifosfato. Quebra ela em adenosina difosfato e sobra um pouco de energia. Parte dessa energia é calor. Esse calor. Então nós estamos queimando açúcar que nem uma fogueira. Imagina uma fogueira de São João. Aqui dentro está acontecendo uma fogueira que deixa a gente quentinho. Não é uma maravilha? Aonde que aprendemos isso? Ah, veio de Deus. Deus fez o barro, soprou o Adão, depois arrancou a costela do Adão, fez a Eva. Nós aprendemos tudo isso. Aprendemos a respirar oxigênio. Chega no pulmão, vem uma molécula de glóbulo, vem glóbulo vermelho, dentro tem uma molécula de hemoglobina. Hemoglobina é feita à base de ferro. A hemoglobina é capaz de captar o oxigênio e dentro do glóbulo vermelho ele vai dentro da artéria, chega lá na célula. O que é queimar papel, queimar lenha? Não é a reação da lenha com o oxigênio? O açúcar queima como, hein? Com oxigênio. O oxigênio entra pelo nariz, vai lá, queima, sobra fumaça, né? No fogão de lenha não sobra fumaça? O que é aquela fumaça? Gás carbônico. A gente queima, sobra gás carbônico. Para onde que vai o gás carbônico? Ah, é milagre de Deus. É, mas é também o nosso espírito aprendendo milhões de anos, estagiando na natureza, a esta maravilha que nós somos. Depois a gente entrou no reino humano. Aqui estamos nós. Será que a corrida acabou? Passamos pelas pedras, passamos pelas árvores, pela grama, pela tiririca, já fomos pé de guanchuma, já fomos vassoura, né? Zebra, lagarto, leão, baleia. Agora somos gente. Parou a caminhada? Não, gente. Nós estamos aprendendo coisas novas a caminho do reino angelical. Não tem fim essa escala. É lindo. Nós vamos ser seres de luz. Jesus disse isso para nós. E vai ser tão rápido quanto a gente quiser. Se a gente não quiser, que vai demorar, a gente vai ficar aqui no sofrimento. E é dor de brotoeja, é dor de cadeira, é dor de estômago, é colesterol alto, é artrose, artrite, não é? É o tempo que a gente quiser, porque a gente se recusa a aprender as lições do estágio atual. Teve um tempo que era para aprender a digerir o carboidrato, a respirar o oxigênio. Agora é tempo de amar, perdoar. Será que a gente está conseguindo incorporar isso às virtudes que o nosso espírito tem? Então, gente, entre estas coisas que nós aprendemos a fazer, algumas delas nós aprendemos para a nossa defesa. Por exemplo, o que acontece quando a gente está andando na rua assim, né? Ah, não, olhando o celular. Hoje em dia é assim, né? Ninguém olha que tem buraco. Aí, de repente, a gente escuta assim, um cachorro bravo mostrando os dentes vem para morder a poupança da gente. O que acontece? A gente joga tudo para cima. Ai, meu Deus, minha Nossa Senhora, misericórdia, Jesus, me salve. A gente não sai correndo? Sobe na árvore que você nem sabia que podia subir na árvore, porque o cachorro vem morder. O que acontece nessa hora? O nosso corpo, durante milhões de anos, se preparou para a nossa defesa. Ocorre uma descarga violenta de adrenalina e cortisol. A adrenalina acelera o coração, porque a gente vai precisar. O metabolismo acelera, o cérebro recebe uma dose extra de energia, de glicose, glicogênio, tudo para salvar a nossa vida. A gente ganha uma força extra, o coração acelera, precisa de oxigênio para queimar, a fogueira tem que acender. E aí a gente consegue subir na árvore e o cachorro lá, au, 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 e a gente, ó. Aí o cachorro vai embora, cansa, né? O coração bate, o suor passa, né? A pressão abaixa, a pressão sobe, porque precisa de uma energia para salvar a nossa vida.
Aí a gente desce da árvore, o cachorro foi embora, lá vai em tudo de novo. Né? Mas esse mecanismo existe para salvar a nossa vida. Como é que ele fala aqui, meu Deus do céu? O corpo libera hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Acelera o coração, a respiração aumenta, o cérebro dispara, açúcar é liberado, estimula os músculos, aumenta o fator de coagulação do sangue. Se acontecer isso por um tempo curtinho, salva a nossa vida, é inofensivo, não envenena o nosso corpo. Contudo, existe uma coisa que faz com que esses fatores comecem a ser liberados e não parem nunca mais. E esses fatores, existem vários, mas 2 deles são a raiva e o ressentimento. Aí, em vez de ser uma descarga de gasolina assim, só para fazer o fogo esquentar e apagar, ele funciona como um veneno continuamente drenado dentro do nosso corpo. Sentir raiva, sentir ressentimento, o estresse. Né? A pessoa está estressada, nervosa. Ai, minha Nossa Senhora, o mundo vai acabar. O meu marido está não sei aonde. E o que vai acontecer? A pessoa está estressada, o coração está sempre... Essas substâncias ficam sem parar sendo destiladas dentro do nosso corpo. A pressão, em vez de subir durante 1 minuto ou 2, sobe 20, 21 horas por dia. O que acontece quando a pressão sobe sem parar? Derrame, é ou não é? Infarto, tudo. Transformam em toxinas os hormônios que deveriam nos salvar. Isso é o médico, o doutor ali que eu falei. O doutor pegou os ponteirinhos lá, vamos medir aqui. Nossa, essa pessoa está envenenada, parece que tem uma cobra grudada nela o tempo todo ali. Ó. Ele esgota o cérebro, causa atrofia celular, perda de memória, destrói o sistema imunológico, provoca doenças cardíacas, eleva a pressão sanguínea, os níveis de açúcar no sangue. Lá vem a diabetes. Ai, estou morrendo de diabetes. Da onde que veio? Não sei. Acho que alguém me pôs um olho gordo. Mas e a raiva que a pessoa sentiu? A falta do perdão. A falta do conhecimento. Olha, gente. Enrijece. As artérias funcionam como uma mangueirinha de borracha flexível. A pressão aumenta, ela alarga. A pressão diminui, o excesso de adrenalina faz ela virar como uma mangueira que fica no sol. Já viram o plástico ressecado? Ele não estica mais. É isso que viram as artérias dentro do nosso corpo. Aí quando a pressão aumenta, em vez dela fazer assim, ela durona, o sangue passa com força, racha ela, pronto. Teve um derrame, não na cabeça, mas um derrame aqui no pescoço, um derrame de aorta, um derrame embolia. Ah, que será? Foi algum feitiço que fizeram para mim. Tá vendo como a gente tem que ser prudente ao achar que o mal que nos acomete sempre foi culpa de alguém? Nós não temos que procurar culpas. A lição de hoje diz assim: temos que redescobrir o perdão. Qual é o remédio? Né? O doutor concluiu que as pessoas que perdoam conseguem interromper este processo de envenenamento. É um processo de envenenamento. É aí que entra o perdão. E ele propõe umas dicas no livro dele para encontrar a paz, melhorando as qualidades de vida. Diz ele, primeira dica: se concentre nos fatos da ofensa. A pessoa chegou e blá, 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 e você ficou louco de raiva, né? Não vou perdoar nunca aquela pessoa. Calma. Quase sempre, quando somos ofendidos, diz ele, a nossa tendência é aumentar a coisa, não é? A gente chega em casa, às vezes a pessoa falou assim, seu bobo. A gente chega em casa e falou, ele me chamou disso, e já põe o daquilo, daquele, mas ele só falou, seu bobo. A gente aumenta.
acrescentamos os nossos sentimentos e tudo fica pior. Como se fosse assim, a gente tem prazer em aumentar o mal. Segunda coisa, para entender o que ocasionou a ofensa, às vezes somos nós mesmos que causamos ela, por causa de alguma coisa que a gente fez ou disse, sem querer. Mesmo que não tenha sido a nossa intenção ferir o outro, a forma como dizemos ou a atitude que tomamos no momento delicado pode levar a criatura a reagir mal agredindo. Eu falo disso por mim mesmo. Que o meu trabalho, eu viajo para muitos países de outra língua e às vezes você pensa que está falando uma coisa em inglês, em espanhol, você pensa que você está abafando. Não esqueço nunca, uma vez em espanhol, que eu pensei que eu queria pedir cola para colar o envelope para mandar um relatório pelo correio. Né? E cola em espanhol é pegamento. Né? É pegante, pegamento. Né? A palavra cola significa rabo. Eu cheguei para a secretária do andar e falei se ela podia me dar a cola. Inocente. E eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque ela levantou da cadeira já nervosa. Que dizes? Que você disse? Eu falei assim, ai, o que foi que eu falei? E ela ficou muito nervosa. E aí, eu falei, me desculpe, né? Eu não sei se eu falei algo errado, me desculpe. Eu quero algo para fechar o envelope. Pegamento! Pegamento! Me jogou. Ela ficou muito nervosa. Mas eu não tive intenção. Então aqui está dizendo, às vezes você não teve a intenção, mas você diz uma coisa que deixa outra pessoa muito nervosa. A outra pessoa pode ter feito isso com você. A pessoa falou uma coisa que você... Então é preciso ter muita calma. Antes de assumir que a outra pessoa é malvada, ruim, que quer nos destruir, redescobrir o perdão. Isso é a lição de hoje. Calma. Terceira coisa. Pense que o agressor é um ser humano. Você é perfeito? Eu não sou. Você é. Quem disse que o outro é perfeito? Né? Pense que nós mesmos, no momento de estresse, de cansaço, às vezes falamos coisas que são um desabafo. Assim pode ser que o outro tenha feito o mesmo. Né? Na Terra, nós somos ainda muito imperfeitos. Quantos motivos para perdoar em vez de ficar com raiva? Não é? Quarta, perdoe para você mesmo. Não precisa ficar atrás do outro. Eu vim te perdoar. Eu não quero saber. Não, mas peraí, vem cá, não pode, a situação não pode ficar assim. Aí começa a brigar porque ou não perdoou ou não foi perdoado. Não. Perdoe no seu coração. Seja você o ofensor ou o ofendido, ponha na sua mente isso. Eu quero entrar em estado de perdão. Mas o outro não está nem aí para você. Aí é um problema dele, do outro. Né? Perdoe no seu coração. Não é fundamental que você comunique. Pegar o outro pelo colarinho, né? Eu te perdoo. A pessoa está com raiva de você, ela não quer nem te ver nem pintado. Geralmente ex-marido, né? Ex-mulher. Já pensou? Ex-marido e mulher que está morrendo de raiva de você. Vem cá! Eu quero te falar que eu te perdoei. Ela não quer te ver nem... Vai no juiz e pede aquela bendita ordem, né? Você não pode chegar 200 metros perto e você correndo atrás dela lá. Vou te chamar a polícia para te prender. Não pode. Tá? E para se lembrar que perdoar de forma alguma significa que você concorda com a ofensa. É aquela história da honra, né? Não. Se eu perdoar, significa que eu aceito o desaforo. Esquece, gente. O problema do desaforo é de quem fez o desaforo. Nós somos filhos de Deus. Então, quem fez o desaforo, dizem que o vaso perfuma primeiro... o bálsamo perfuma primeiro o vaso que o contém. O mesmo vale para aquele caldo mal cheiroso. A pessoa que gera ofensas, agressões, malfeitos,
coisas ruins, machuca e fere os outros, antes da gente ficar cheio de raiva e querendo revidar, vamos pensar como é que é a vida daquela pessoa, porque ela é aquilo. Ela é aquilo de manhã, de tarde, de noite, quando ela deita. O tempo todo ela é aquela coisa feia e ruim. Então, em vez de sentir raiva, né, a nossa sabedoria, nós que estudamos o Evangelho de Jesus, nós que estudamos a doutrina espírita, para nós é uma bênção poder olhar e falar assim, olha, uma pessoa que xinga todo mundo, que faz maldade para todo mundo, que mente para todo mundo. Que tristeza, deve haver muita infelicidade na vida dela. Então a nossa atitude é de vibrar por ela. Quem foi que falou isso, hein? Olha, e aí que junta com Mateus, o Evangelho de Mateus. O que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus? Uma sabedoria que já tem 2000 anos, né? Amai os vossos inimigos. Faça o bem aos que vos odeiam. Orem pelos que vos perseguem e caluniam. Perdoem aos homens as faltas que cometeram contra vós. Isso foi Jesus que falou. Vocês acham que o povo ia entender se Jesus falasse, eu sou o Cristo. A senhora sabia que se a senhora não perdoar vai ter descarga de adrenalina e vai ter um monte de doença, diabetes. O povo ia falar assim, esse profeta enlouqueceu, taca pedra nele. Naquele tempo tacava pedra em quem eles não entendiam, né? Até matar. Mataram o Estevão. Né? Queriam tacar pedra na mulher adúltera. Imagina Jesus lá, olha, adrenalina e cortisol, viu, minha senhora? A senhora vai fritar de... Não. Jesus ensinou com a linguagem do amor, com a linguagem do Espírito. Mas a sabedoria é a mesma. E aqui estamos nós, 2017, às vezes a reencarnação pega a gente no pulo, né? 1917 eu sei onde eu estava, não quero voltar lá não. Estava muita guerra, muita coisa feia. 2017. Aí, estamos numa casa espírita, bacana isso. Na casa espírita a gente encontra muita oportunidade de aprender, também de oferecer serviços. Né? Não é nada obrigatório, não é verdade? Entra quem quer, sai quem quer. E a gente aprende sobre o Evangelho de Jesus, que veio lá das esferas crísticas. Ele não precisava. Imagina que um espírito puro, luz pura, precisava sair de lá, vir aqui, entrar num corpo que, se você pisar no dedão do pé, sente uma dor danada. Gente, a gente sabe, né? A gente levanta no escuro e dá aquela topada na beira do guarda-roupa que o dedinho vira para trás assim. Como dói aquilo, hein, gente? E dá vontade de xingar, não dá? Xingar o guarda-roupa, mas você tem que perdoar até o guarda-roupa, porque quando a gente xinga o guarda-roupa, a gente solta a vibração muito ruim. Volta. Tudo que a gente solta para o universo, ele devolve para a gente. Né? Então, a lição de hoje diz, se no momento de oferenda de nosso coração ao Pai nos lembrarmos de que alguém tem alguma coisa contra nós, Jesus prescreveu que nós tínhamos que, antes, nos reconciliar com o nosso adversário. Ou seja, naquele tempo, para você estar de bem com Deus, você tinha que ir lá no templo oferecer sacrifícios. Né? Você ia lá... Por isso que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Né? Tinha uma lava-jato para passar lá naquele tempo. Você dava o dinheiro para o sacerdote pegava o dinheiro. Quem tinha bastante dinheiro conseguia comprar um bezerro. Quem era meio assim remediado... Era um cabrito, um carneirinho. Quem era pobrinho só conseguia comprar uma pombinha, gente. Aí o sacerdote ia lá, cortava o pescoço do animal, o sangue tinha que cair na brasa, tudo do jeito que está escrito lá no Velho Testamento. Viu? Quem nunca quis ler, leia. Deus, será que era Deus aquele lá? Jesus do céu. Deus disse, olha, eu quero que corte o pescoço, o sangue tem que cair na brasa.
Depois eu quero que tire a gordura de parte de cima do rim. Não quero da parte de baixo, porque eu gosto do cheiro das gorduras subindo na brasa. Deus devia ser um churrasqueiro danado de bom, né? Mas era assim. Para você cumprir suas obrigações religiosas, você tinha que oferecer sacrifício. Era a coisa mais importante na religião naquela época. Você tinha uma propriedade agrícola, colhia trigo, colhia... você tinha que dar parte para o templo. Deus ordenou isso. Então, era muito importante fazer o sacrifício. Pois Jesus disse, se você está indo fazer essa oferenda, que era a coisa mais importante, mas se lembrar que tem alguma coisa contra alguém ou alguém tem uma coisa contra você, deixa aqui a oferenda. Vai lá primeiro, perdoa, reconcilia-te. Depois você vem e faz a sua oferenda. Ou seja, perdoar era mais importante do que o que era mais importante naquele tempo. Por isso que aquela sacerdotaiada, os fariseus, porque queriam matar Jesus. Porque Jesus enfrentava a hipocrisia daquele tempo. E é lógico que se o povo não fosse comprar bezerro, pombinho lá no templo, como é que a coisa funcionava? Tinha o negócio do óleo de passar no cabelo, que era caríssimo, né? Lembra da moça que passou óleo no pé de Jesus? O povo caiu em cima dela. Se essa moça vendesse esse óleo e desse para os pobres, Jesus falou, ela só vai estar comigo por um tempo, só tem uma chance de estar comigo. Deixa ela passar óleo em mim. Naquele tempo o povo não tomava banho, gente. Quando passava aquele óleo cheiroso, era uma bênção. Tem que entender as coisas naquele tempo, né? Então, a importância do perdão não é só negócio de reza, salve rainha, né? Vida, doçura, não é só coisa de reza, não. Tem uma ciência no perdão. E nós espíritas sabemos mais do que o que sabemos quando vamos nas religiões tradicionais. Então nós sabemos que faz parte da biologia do nosso corpo, mas faz parte do nosso espírito. Porque se nós queremos progredir na nossa evolução espiritual para incorporarmos no nosso espírito as virtudes que faz parte das nossas lições no estágio de ser humano, nós temos que aprender a perdoar. Não como uma pessoa que fala assim, eu fui lá no centro espírita falar para eu perdoar, vou perdoar. Tá perdoado, viu, fulana? Mas não me apareça na minha frente. Você acha que a pessoa que fala assim perdoou? Não, eu perdoei, mas não quero ver nem pintado na minha frente. Não perdoou. Perdoar é uma coisa no coração. Porque depois a gente chega no plano espiritual, hoje nós temos o corpo. O corpo funciona como um tremendo amortecedor vibracional, né? A gente pode sentir muita afeição e a gente pode sentir muita raiva. O corpo a gente consegue fazer cara de que não está sentindo, né? Cara de paisagem, né? A gente pode estar achando uma pessoa, muita raiva da pessoa, e a gente consegue fazer aquela cara, né? Oi, queridinha, não tem isso? Amiga, sua louca, não tem isso? Eu vejo na internet falar isso, né? Chega no plano espiritual, você não consegue fingir, né? Tá gostando, a vibração mostra na hora. Não tá, mostra do mesmo jeito. Tanto que muita gente pensa que o umbral é um lugar de castigo, né? Que o mentor fala assim, fora daqui. Quase todo mundo está no umbral porque corre para os lugares de vibração escura para esconder os pensamentos que brotam de dentro deles. Aqui a gente consegue esconder, né? A gente olha para a pessoa, suponha que a senhora estivesse aqui, minha amiga, com um vestido laranjado de bolinha verde, né? Aqui, esse é um exemplo ruim, né? A gente não liga muito para a roupa, né, os homens, mas mulher para mulher é uma coisa terrível, não é? Cabelo, eu não sei o que tantas mulheres se preocupam com os cabelos, mas é uma coisa. Ela bate o olho assim, sabe se a outra fez escova ou não fez, se a escova deu certo ou não foi. É ou não é? Mas consegue fingir. Agora, imagina chegar no plano espiritual,
Nunca viu a pessoa, bate o olho e já sai aquele pensamento assim, credo, que cabelo horroroso, não fez escova, não passou creme rinse. A pessoa fica horrorizada, corre lá para as cavernas do umbral para se esconder. É isso que nós queremos para nós? Eu não quero. Ai, se Deus quiser, eu quero chegar e merecer pelo menos uma caminha lá como diz, no nosso lar, lá no fundão. Pode ser lá no fundão, né? Mas pelo menos um lugar limpo, né? Então vamos pensar nisso. Ele está rindo, que é um louco. O evangelho é isso, viu, gente? Eu não entendo o evangelho como um negócio que tem que chegar aqui e falar assim, irmãos, arrependamos. Eu acho que o evangelho é uma coisa para a nossa vida, para que a gente caminhe em frente, para que a gente seja feliz uns com os outros, valorizemos os amigos, valorizemos a família, valorizemos o equilíbrio, valorizemos os bons hábitos, valorizemos a fraternidade, tá? Eu não enxergo o evangelho como um negócio que é para ficar assim, eu acho que não, entendeu? Então a lição de hoje nos pede isso, para que a gente redescubra o perdão como algo fundamental para a nossa vida e entendamos o porquê. Né? A gente decida perdoar, sim, eu vou perdoar porque eu entendi a importância disso, tanto para mim, quanto para o outro e quanto para o meu progresso espiritual, porque eu quero, sim, me tornar um ser cheio de luz, cheio de amor. E o perdão faz parte desse processo. Muita paz a todos. Bom, agora chegou a hora da gente fazer uma contribuição com perguntas, com colocações. Alguém gostaria de fazer alguma? Pois não. Só um acho que não só no Evangelho, acho que a gente não tem que ficar desse jeito que você falou, né? Carrancudo. Eu acho que também na vida, eu acho que a vida está aí para a gente ser feliz, para a gente... Jesus deu o maior exemplo, né? De amor, de paz, não precisa ficar carrancudo com os problemas. Problemas todos temos, né? Acho que a gente veio aqui para passar por essas provas, expiações, né? Acho que a gente tem que passar. Não precisa ficar carrancudo. Exato. O André Luiz fala no Sinal Verde, né? Que... Me perdoem se não for no Sinal Verde, eu estou tentando lembrar onde. Perguntaram assim, mas a vida é mais ou menos assim, a vida é um vale de lágrimas, né? Como é que a gente vai ser feliz sabendo que a gente está em sofrimento? Ele falou assim, olha, mesmo que seja para fingir, faça o bem. Manifeste a sua alegria. Mesmo que por dentro você esteja cheio de chagas que estejam feridas, é o que você falou. Não é ser hipócrita. Né? É porque o que vai ajudar você ficar com a cara para baixo? Não vai. Você vai só criar um halo vibracional negativo que vai atrair mais coisas do tipo que você está vibrando. Então não é hipocrisia. Tá difícil, tem um problema difícil, não precisa ficar. Levanta. É aquela tá história, né? Tá difícil, mas você levanta. Bom dia, vida. Que tudo vá bem hoje, mesmo que não vá. Mas que tudo vá bem hoje. Você cria um halo vibracional de que tudo vá bem. E devagarzinho, no dia após dia, aquele halo vibracional vai de gota em gota atraindo as coisas de uma vida que vai bem. É que as pessoas querem tudo na hora. O universo não se construiu. A Terra levou 4,5 bilhões de anos para chegar aqui. E a gente quer que os nossos problemas sejam resolvidos na hora. O universo nos retorna no tempo dele. Desculpa, falei. Bom, enquanto o pessoal pensa na pergunta, temos aqui uma contribuição do Lourenço, né? Ele fala assim, boa noite, um abraço a todos os presentes. Essa palavra perdão me causava arrepios com meus ressentimentos e mágoas. Tudo ficava lá dentro do coração. Não conseguia digerir o que foi dito ou feito. Mas já melhorei muito. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Fica difícil com os amigos, puder então com os inimigos.
Felizes aqueles que carregam no peito o perdão e o esquecimento das ofensas. Estou tentando cada vez mais o orgulho, dissipar o orgulho, né, cada vez mais. Lourenço, de São Luís do Maranhão. Né? Muito bem, Lourenço, muito bem, mas é isso mesmo. O orgulho é um danado para dificultar essa história do perdão, né? Quando nós somos orgulhosos, você fala assim, eu não vou perdoar de jeito nenhum. A pessoa pode até não revidar, mas não perdoa. Aí o que acontece? Adrenalina, cortisol. Não perdoou o cara, mas dali 1 mês, 1 ano, 2, está lá. Diabetes, úlcera no duodeno, pressão alta, né? E o outro está lá passeando na praia, tomando o seu chopinho, fazendo o seu churrasquinho, nem aí para a nossa raiva. Adianta? Vamos ser racionais, né? É melhor levantar e falar bom dia, vida, dá um abraço no seu filho, na sua mãe, no seu pai. Eu não tenho, só tenho um cachorro. Dá um abraço no seu cachorro, no seu gato. Eu só tenho um pé de violeta. Sabia que se você passar a mão como se você dá passe numa violeta, ela vai dar muito mais flor do que se você não fizer isso? Samambaia. Eu tinha minha avó. Posso falar? Não sei se dá. Minha avó tinha um monte de samambaia. E a minha avó tinha muitas comadres. Era impressionante o que minha avó tinha de comadre. Todo mundo chamava minha avó para ser madrinha. Então tinha comadre que vinha e falava, punha o plural no quê? Quis linda samambaia. E não acontecia nada. Mas tinha umas 2, 3 comadres que vinham e falavam assim, quis linda samambaia. Quando a comadre ia embora, depois de comer bolo de fubá, café, a samambaia estava tudo esmilinguida, a vibração, mal olhado de samambaia. Mas a minha avó, ela tinha essa história do não reclamar. Ela ia lá e falava assim, ela tinha tipo benzedeira, ela dava benzida na samambaia e no outro dia a samambaia ressuscitava. Mas, gente, o Chico falava, vibração negativa mata. Se você ceder, se você receber e fizer aquela cara de o mundo não presta, a vida não presta. Receber o impacto de vibração negativa, Jesus, estou aqui, estou firme na vida, quero continuar trabalhando, servindo, aprendendo, quero estar do lado da luz. Cria um halo vibratório, aquela vibração negativa, vai embora tudo. Pronto. Muito obrigado pela sua colaboração, viu? Antes da gente fazer a nossa prece, só a Sandra pediu para avisar que a COTIC, que é uma instituição nossa irmã, né, que nós auxiliamos, vai fazer um bazar beneficente dia 28 de maio no Acre Clube. Quem puder comprar o ingresso é R$ 25,00 e dá direito ao lanche mais a cartela. Bom, a COTIC é uma instituição que abriga crianças que foram abrigadas ou porque os pais perderam a guarda por maus tratos, ou por questões de saúde, ou tem alguma deficiência, né? Então, é uma instituição que a gente sempre troca, né? Muitas vezes está faltando alimento para a cesta básica, a COTIC manda para a gente, quando a gente está sobrando, a gente manda para eles. Então, a gente sempre vai lá aplicar o passe na instituição também para as crianças, né? Então, quem puder colaborar, 28 de maio é o evento, tá bom, gente? Bom, depois de tanto recebermos, chegou o momento então de doarmos um pouquinho de nós. Procuremos nesse momento em que a Terra passa, em que o nosso país passa por tantas transformações, fortalecer a corrente do amor e da esperança. Não nos deixemos abater, não deixemos que o nosso coração se entristeça. Vibremos amor por onde formos. Vibremos amor pelo nosso planeta Terra, envolvendo ele em muita caridade, em muitos pensamentos positivos. Que os povos e as nações possam cada dia mais caminhar para se congregarem num só coração. Vibremos pelas famílias desse nosso planeta, que são as pequenas células que o compõem. Todas elas carregam algum sofrimento, algum desafio, mas que elas possam também se fortalecer e se alegrar, e possam trocar boas
mensagens e vibrações, que possa haver mais solidariedade entre os membros de cada família. Vibremos. Vibremos pelos governantes, pelos políticos, para que eles possam cumprir a sua missão de conduzir as populações a uma vida melhor. Vibremos por todas as instituições que procuram trazer o bem, a religiosidade, não importa qual a crença, mas que vibremos pelos pastores, padres, pelas instituições, para que eles também possam levar a mensagem de Cristo, de amor e de paz. E assim, nessa mesma vibração, queremos também fazer a nossa prece de encerramento do dia de hoje, agradecer, Pai, por esse dia, pela bênção da vida, por cada dia que nós acordamos, pelo nosso trabalho, até mesmo pelos desafios pelos quais passamos, pois eles de alguma forma fazem que nós cresçamos. Obrigado por essa reunião de hoje, pela ajuda que tivemos do plano espiritual, por toda a inspiração que tivemos hoje. Seja conosco, Pai, que assim seja. E abrindo lentamente os olhos, continuamos um pouco mais em silêncio, pois os trabalhos ainda continuam e pouco a pouco seremos chamados para receber o passe. Uma boa noite a todos.